Salve, salve meus amigos músicos, meus amigos DJs, meus amigos do som automotivo, aquele abraço. Vou falar com vocês nesse vídeo sobre o dB por oitava. O que significa dB por oitava, que a gente vê muito nos processadores digitais, nos crossovers, nos pontos de crossovers do processador digital. Bora ver? O decibel ou dB que a gente vai utilizar hoje tem a ver com corte de frequência do ponto de crossover dos processadores digitais. Menos 6 dB por oitava, menos 9 dB por oitava, menos 12 dB por oitava, menos 24 dB por oitava, menos 48 dB por oitava. O que significa essa oitava relacionada ao dB? Para a gente entender o que é dB por oitava, a gente tem que entender primeiro o que é dB. dB significa decibel. Decibel é a 10ª parte da unidade de medida Bell. Foi inventada em homenagem ao Alexandre Graham Bell, inventor do telefone. Então, essa é uma unidade de medida que vem sempre atrelada a alguma outra grandeza matemática. dBu, dBV, dBm e dB por oitava, que é o nosso caso que a gente vai usar aqui. Não vamos entrar na parte logarítmica, na parte matemática da coisa, eu vou explicar mais simples para vocês entenderem o que significa então dB por oitava. Então, mais 3 dBs significa que você está aumentando praticamente o dobro do volume. Isso na teoria, na prática o ouvido não ouve muito assim, mas mais 3 dBs é o dobro do volume, mais 3 dBs o dobro do volume, menos 3 dBs metade do volume, menos 3 dBs metade do volume e assim sucessivamente. No nosso caso, dB por oitava significa ponto de crossover, corte de frequência e quantos dBs numa oitava o crossover está cortando, no HPF ou no LPF. Quando ele está cortando, se é 6 dB por oitava, se é 12 dB por oitava, se é 48 dB por oitava, ele vai estreitando cada vez mais o corte de frequência no HPF e no LPF. O ouvido humano é capaz de ouvir de 20 Hz até 20 mil Hz. Hertz são vibrações por segundo, então 20 vibrações por segundo, que é o subgrave, até 22 mil Hz, que são os superagudos. E vibração do quê? Vibração do ar que a gente respira. O ar que está em toda parte, invisível, que a gente não enxerga, porém, é a vibração do ar que chega até os nossos ouvidos entendem essa vibração e transformam para o cérebro como informação e notas musicais, ou ruído, enfim, é o som que a gente ouve. Eu falando aqui com vocês, por exemplo, minha corda vocal está vibrando o ar que está saindo aqui da minha boca e está chegando até o microfone do celular. Isso é uma vibração, um instrumento musical a mesma coisa. Eu estou tocando aqui, o instrumento faz o som vibrar, o ar vibrar até chegar nos nossos ouvidos. O alto-falante é exatamente a mesma coisa, é o mesmo princípio. O alto-falante vibra em determinadas frequências, em todas as frequências que ele pode vibrar, o ar até chegar aos nossos ouvidos e a gente ouve esse ar em forma de vibração e o nosso ouvido transforma informação para o cérebro, tá certo? Um pouquinho de história para vocês. Há muito tempo atrás, numa época tão distante, quiseram padronizar a música, as notas musicais, porque até então cada região do planeta tinha notas musicais, chamava de um nome, tinha afinações diferentes e resolveram padronizar. Não sei quem foi, não vou estudar isso agora, já li a respeito, mas não lembro mais, mas tentaram padronizar as notas musicais. Então, as notas musicais têm frequências definidas. Para vocês terem uma ideia, fizeram experimentos com cordas, com tripa de animal esticadas e tocavam como se fosse uma corda de violão, por exemplo, depois cortava um pedaço dela, via qual som que era, cortava outro pedaço, via qual som que era. Isso se tornou um padrão até hoje utilizado. Em qualquer lugar do planeta Terra que você for, a nota Dó tem uma frequência e a partitura que a gente lê é igual para todo mundo, diferente da nossa língua, por exemplo. A gente fala português, tem o inglês, o alemão, o espanhol. A música é universal, em todo lugar do planeta, se você for ler aquelas bolinhas das notas musicais, é a mesma coisa. Essa padronização colocou então as frequências das notas musicais. Então a nota Dó tem uma frequência, a nota Ré tem outra frequência e assim sucessivamente. Então vou explicar para vocês agora no meu piano aqui o que é uma oitava. Bora ver na prática no meu teclado aqui. Vamos? Vou explicar para vocês quais são as notas musicais. Essa é uma nota Dó e a frequência dela é 264 Hz. Na sequência, temos a nota Ré, nota Mi, nota Fá, nota Sol, nota Lá, nota Si e a nota volta a se repetir, o Dó. Então, esse daqui é um Dó e esse daqui também é um Dó. Só que o que muda desse Dó para esse Dó aqui? A oitava. Por que oitava? Porque 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então, esse Dó aqui tá uma oitava acima desse daqui. Esse Dó aqui tá uma oitava abaixo desse. Deu para entender? Recapitulando. Notas musicais são 7. Dó, 1, Ré, 2, Mi, 3, Fá, 4, Sol, 5, Lá, 6, Si, 7, Dó, 8. Ela volta no Dó de novo. Depois Ré, Mi, Fá, vai se repetindo. Tanto para baixo quanto para cima. Então esse Dó aqui é um Dó também, esse aqui também é um Dó e aqui também é um Dó. Toda a escala do piano. O que muda então é a oitava. Então esse Dó aqui é uma oitava acima desse. E esse Dó aqui é uma oitava acima desse. Então as notas musicais são 8. Por isso que se chama oitava. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma oitava acima desse daqui. É Dó também. E uma oitava abaixo, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Uma oitava abaixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os Dós estão uma oitava de diferença um dos outros. Deu para entender? O mais legal de tudo isso, e matematicamente falando, é que esse Dó aqui tem a frequência de 264 Hz e esse Dó aqui, que é uma oitava acima, é exatamente o dobro, 528 Hz. Então, esse Dó aqui, 264, esse daqui, o dobro, 528. Então, se esse é 264, esse aqui é metade, 132. Esse Dó aqui embaixo é metade ainda, 66 Hz. Esse Dó aqui embaixo grave é 33 Hz. Então, oitava é a relação entre uma nota com o dobro dela. Então, se for o Ré, esse Ré aqui está uma oitava abaixo desse daqui. E tem frequência também. Esse Mi é uma oitava abaixo desse Mi aqui. Esse Fá é uma oitava abaixo desse. E assim sucessivamente. Para vocês entenderem, no gráfico, ó, só a nota Dó. A nota Dó que eu toquei, 264 Hz, uma oitava acima, que é o dobro, 528, uma oitava acima, que é o dobro, 1056, o dobro, 2112, e assim para baixo também, ó, 264, metade, 132, metade, 63, metade, 33. É assim que funciona as notas musicais e suas frequências. Bom, a gente já entendeu o que é dB por oitava. dB significa volume, oitava é o dobro ou a metade da frequência de referência. O ouvido humano é capaz de ouvir de 20 Hz até 20 mil Hz. Porém, um alto-falante não consegue reproduzir todas essas frequências juntas, de 20 Hz a 20 mil Hz. A gente precisa ter vários alto-falantes diferentes, reproduzindo faixas de frequências diferentes, para que no final, somando todos, a gente pode ter a gama de frequência total de 20 Hz até 20 mil Hz que o ouvido humano é capaz de ouvir. As notas musicais, o programa musical, a música, o som, enfim, toda a gama de som está audível nos nossos ouvidos de 20 Hz até 20 mil Hz, seja um ruído, seja um barulho, seja uma vibração, seja uma música, seja um programa musical, enfim, tudo que a gente ouve está de 20 Hz até 20 mil Hz. Acima ou abaixo disso a gente não ouve. Vamos fazer um corte de frequência no crossover digital STX2436 Bluetooth da Stetson, um kit 4 vias. A gente vai ter o subgrave, o grave, o médio e o agudo. No nosso subgrave, a gente vai começar tocando ele em 40 Hz, está aqui no HPF, e no LPF 180 Hz. Está aí o corte de frequência. Agora vamos escolher o dB por oitava. Quantos dBs por oitava a gente quer que corte esse subgrave? No HPF, que é o ponto mais grave, se a gente colocar 12 dBs por oitava, isso significa que uma oitava abaixo de 40, que é metade, oitava é igual a metade, então metade de 40, que é 20 Hz, ele vai estar tocando 12 dBs a menos. Se a gente colocar 18 dBs por oitava, isso significa que o ponto de referência, o ponto de crossover do nosso alto-falante subgrave no HPF, que é o ponto mais grave, é 40 Hz, porém metade disso, que é uma oitava abaixo, que é 20 Hz, ele vai estar tocando 18 dBs a menos. 24 dBs a menos,
36 dB a menos e por aí sucessivamente. Vocês podem ver no gráfico que a curva é chata, ó, 12 dB ele fica mais suave a curva e 48 dB ele fica mais reta a curva. A mesma coisa acontece no LPF. Se a gente colocar no LPF 180 Hz 12 dB por oitava, vamos falar agora do dobro. 180 mais 180 dá 360. Então 360 Hz, que é o dobro de 180, ele vai estar tocando 12 dB a menos. Esse vai ser o corte de frequência. Isso quer dizer o quê? Que em 180 Hz, que é o nosso LPF, que é o ponto mais alto do corte de frequência desse alto-falante, ele vai continuar tocando uma oitava acima, ou o dobro de 180, que é 360, só que porém 12 dB mais baixo. Se a gente colocar aqui 48 dB, é sinal que ele vai cortar 48 dB no dobro de 180, que é 360. Certo? Então isso aqui é um corte drástico, um corte muito seco. É besteira fazer isso, a gente sempre recomenda 12 dB por oitava ou 18 dB por oitava, tá muito bom. Por quê? Porque a cada menos 3 dB, teoricamente, nosso ouvido ouve metade do volume. Isso teoricamente. Na prática não é muito assim, mas... Então quer dizer que a cada menos 3 dB a gente ouve metade do volume, metade da sensação auditiva dos nossos ouvidos. Então, imagine menos 3, agora menos 48, é muito mais baixo. Então, geralmente eu coloco aqui 12 dB por oitava, para ele continuar respondendo abaixo de 40, a hora que chegar no 20 grave, que é o subgrave mesmo, ele vai responder um pouquinho, porém com 12 dB mais baixo, para não forçar tanto o nosso subgrave. E no LPF eu coloco 18 dB por oitava. Ele vai responder 360 Hz, que é o dobro de 180, porém uma atenuação um pouco mais baixa. Para quê? Para ele cruzar com a nossa próxima via. Nossa próxima via será o nosso falante de médio grave. Ele vai estar respondendo a partir do nosso subgrave, que é 180. Então, a partir do subgrave, nosso subgrave cortou em 180 na mais alta. Agora aqui a mais baixa do nosso médio grave vai ser 180 e a mais alta frequência será 1000 Hz. Então aqui está o nosso corte de frequência em azul do nosso alto-falante médio grave. Ele vai começar a responder em 180 no HPF e vai terminar de responder no 1000. Porém, uma oitava acima de 1000, que é 2000, que é o dobro, ele vai estar tocando ainda, porém, 18 dB por oitava. Nossa próxima via, que é o canal 3, a gente vai estar tocando um drive fenólico, que é a nossa via verde. O drive fenólico começa a tocar onde terminou o alto-falante de médio grave, então de 1000 Hz, e vai tocar até 5000 Hz, que é onde ele vai entregar para o nosso tweeter. Então vai tocar o nosso drive fenólico de 1000 Hz até 5000 Hz. Esse drive fenólico, que é o nosso ponto de crossover verde, ele vai responder abaixo de 1000 Hz? Sim, ele vai responder abaixo de 1000 Hz, porém, uma oitava abaixo, que é 500, metade de 1000 é 500, uma oitava abaixo, ele vai estar respondendo 18 dB a menos. Deu para entender? E ele vai responder até 5000 Hz, que é o LPF. Porém, uma oitava acima de 5000, que é 10.000 Hz, ele vai estar respondendo sim, porém 18 dB a menos. Se você colocar 12 dB a menos, ele vai ficar uma curva menos acentuada. Se você colocar 48 dB, ele vai ficar uma curva seca. Ele vai cortar em 5000 Hz e vai falar muito pouco para cima. Então você vai ter que escolher o ponto de crossover e a quantidade de dB por oitava que você vai achar mais interessante. E a nossa próxima via de frequência é o tweeter, que vai responder de 5000 Hz, que foi onde parou o nosso drive fenólico, até 20.000 Hz, que é o final do tweeter. Aqui está o nosso sistema 4 vias. Nosso subgrave está tocando de 40 Hz até 180 Hz. Nosso médio grave no canal 2 está tocando de 180 até 1000 Hz. Nosso drive fenólico está tocando de 1000 até 5000 Hz. E nosso tweeter está tocando de 5000 até 20.000 Hz. E a quantidade de dB por oitava é você que vai ter que escolher de acordo com a necessidade do seu sistema de som. Não dá para a gente prever, não é uma receita de bolo isso. Não dá para a gente fazer tudo igual para todo mundo. Porém, eu gosto muito de deixar nos entrecortes aqui 18 dB por oitava. No gráfico e no ouvido eles vão cruzar e vai ter um som mais audível. O corte não vai ficar tão seco e nosso ouvido não vai diferenciar tanto de um alto-falante para outro. Também tem essa questão. Nessa junção do nosso subgrave
e o nosso médio grave, que é 180 Hz, acontece um fenômeno. No ponto de crossover, que é 180, se eles estiverem alinhadinhos, bonitinhos, em fase, eles vão ter um acréscimo de volume na frequência de 180 Hz. Agora, se estiver fora da fase, ele vai ter uma perda de volume em 180 Hz. A mesma coisa acontece no caso do drive fenólico. Então também a fase é importante. Isso é uma coisa que a gente vai falar num próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.